Me amplificou muitas vezes, né? Aleluia. Missões é muito mais importante do que muitas igrejas pensam. E penso que o missionário tem que arrumar tudo sozinho, mas as igrejas têm que ajudar o missionário, porque vem da igreja. E eu vou dizer uma coisa: se você não tem chamado de missionário, não tenta ser missionário. Amém. Existe perigos de você tentando entrar num ministério que não é seu ministério, hein? Não, se você é professor ou mestre, não tente ser evangelista, porque não é seu ofício. Se Deus não der a unção para você, então você não tem nenhum negócio de tentar entrar naquilo. Tem pessoas tentando me imitar. Não é me imita, irmãos, imita Jesus. Amém? Então, se você não tiver mesmo chamada e unção que eu tenho, não pode me imitar, hein? Eu já conheço pastores tentando falar como eu falo. E às vezes eu falo duro, mas se Deus chamou você como pastor, Ele chamou você para passar a mão nas ovelhas, né? Consolando os ovelhos. Mas às vezes eu dou uma surra nelas e pastor tem que passar o óleo para sarar. Amém? Então, nós temos que entender os 5 dons ministeriais para andar equilibrado dentro da igreja. Se você não é profeta, não tente ser profeta. E se você é profeta, não tente ser apóstolo. Amém? Se você é mestre, seja mestre, ensina a palavra. Mas eu gostaria de pregar, e tendo a unção, é 2 coisas diferentes, irmão. Amém. Eu prego e eu ensino. Mas é negócio de Deus, é Ele que me deu. Eu não pedi isso, não. Tudo que eu sou, foi Deus que me deu. Eu não estou procurando fazer outras coisas. E quando Ele quer outra coisa, Ele revela para mim. Amém. E Ele me dá a unção para fazer aquilo que Ele quer. Eu não quero ser pastor de jeito nenhum. Amém. Não quero ser de nenhum ministro. Amém. Eu gostaria de ser todo domingo na escola dominical, vem no culto à noite, dirigindo caminhão o resto da semana e pescando no sábado. Eu gostaria disso. Mas quem é o Senhor, né? Eu ou o Senhor? Então, quando Ele me chamou, Ele está dizendo: filho, eu tenho confiança em você e eu quero você levar a minha palavra para meu povo. Mesmo que quando eu estava pregando lá em Alabama, Ele me confiou para manejar ou falar a palavra dEle em verdade e com graça. Mas, infelizmente, eu falei 7 anos doutrinas erradas. Você falou errado? Falei errado, irmão. Eu falei o que minha igreja ensinou e não falei como a Bíblia fala. Deus me corrigiu, Deus abriu meus olhos. E o que eu falo agora eu posso provar pela palavra de Deus e não pela somente um testemunho. Amém. Aleluia. E eu aprendi como
interpretar a Bíblia para não errar na interpretação da Bíblia. Amém. Então, o que não precisa de interpretação, por que está interpretando? Amém. Então, o que precisa de interpretação, você não aceita literalmente como está. Amém. Porque a parábola é somente um exemplo. A palavra parábola é uma palavra antiga que hoje em dia é exemplo. Por exemplo, e nós falamos por parábola. Não, nós não falamos assim. Nós falamos por exemplo. Eu sou americano, mais brasileiro agora, porque eu vou falar como um brasileiro fala. Não é assim? Não como o judeu fala. Não como o hebraico fala. Eu vou falar como o brasileiro fala. Eu quero ler uma Bíblia que eu posso ler e fala mais como nós falamos do que 1600 e pouco naquela época. Ele nem fala como a gente fala. Amém. Então, se você pensa estar sendo religioso, você está errado. Amém. Homem muda, mas Deus não muda. O que a palavra fala nunca muda. Tradição de homem muda, mas a palavra nunca muda. O que Deus falou 2000 anos atrás vai acontecer como Ele falou. E acontece como Ele fala. Mas homem muda, mas Deus não muda. Tradições, costumes de homem mudam, mas Deus não muda. A Bíblia diz: eu sou Deus, eu não mudo. Então é inútil você orando e tentando convencer Deus porque Ele precisa curar essa pessoa. Quando a Bíblia disse: imporão as mãos sobre os enfermos e serão sarados, não disse nada de oração. Por que está orando quando a Bíblia não fala orar? Deus não mudou e eu nunca li onde Jesus orou. Quando Ele curou pessoas, Ele declarou com a boca dele. Ele não orou pedindo: oh Pai, por favor, você está sendo a necessidade desse homem aqui. O câncer está comendo o corpo dele. E sua palavra disse que se crê e tudo isso você vai fazer. Não, Deus já sabe tudo isso, irmão. Você não pode convencer Deus o que Ele precisa fazer, porque cura já estava feita na cruz do Calvário. E a pessoa que está orando, ou a pessoa ministrando para aquela pessoa, simplesmente precisa crer. E se o homem que está recebendo a oração, ele deve crer também. E recebe o que Deus já tem feito para você. Salvação, você não tem que fazer nada para receber salvação. Jesus já providenciou salvação. Salvação está no mundo espiritual como águas correndo. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que gatinhar de fora para que ajoelhado para chegar aqui na frente para mostrar minha humildade. Eu tenho que confessar 100 vezes isso, aquilo. Não, a Bíblia não fala isso, irmão. Isso é com homens fazendo coisas que nem é bíblico. Paulo disse que se quiser salvar, irmão, se quiser receber Jesus, crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E tem 2 fases, irmãos, que tem que fazer. E confessa com sua boca o Senhor, Jesus como Senhor. Será
salvo. É a única coisa que você tem que fazer para ser salvo. Mas minha igreja, irmãos, e muitas outras igrejas aumentaram coisas. Isso não pode ser, pastor. Desde criancinha eu ouvi isso. Se Deus quiser, Ele vai te salvar. Pode ser que hoje é seu dia. A Bíblia disse que hoje é o dia de salvação. Se é esse dia ou o dia amanhã, aquele dia é de salvação e hoje é de salvação. E qualquer pessoa que obedece o que a palavra fala será salvo. E tem igrejas dizendo que você tem que ser batizado em nossa igreja ou você não é salvo. Eu tenho um irmão que fala isso comigo. Na igreja dele eu nem sou salvo. Mas na igreja de Cristo eu sou salvo. E o nome da igreja dele é a Igreja de Cristo. Mas começou com um homem. Eles estão cegos disso. Que um homem começou a igreja. Não, foi Jesus que começou a nossa igreja. Jesus começou todas as igrejas para pessoas que creem. Amém. Não é somente aquele com o nome. O nome não tem nada, irmão. O verbo da vida é um nome que nós recebemos pela oração. E nós sabemos que esse nome leva com a unção que vai junto com a visão. Sem visão não leva poder. O nome sem a visão não existe poder. Visão quer dizer revelação. Então, se você quiser ser missionário, você precisa de receber revelação do Senhor. E se você não é missionário, pode visitar outros países se quiser, mas não fique. É como você caindo dentro de um gaiola grande com um pitbull lá dentro. Se você não tem chamada e quer ficar num país, pode ser como caindo dentro dos pitbull. Você não está preparado, você não tem chamada, não tem proteção. Mas quando Deus fala com você, vai para tal lugar. Ele vai dar a graça, Ele vai dar a proteção, Ele vai dar poder, Ele vai fazer tudo que você precisa para ser sucesso no lugar onde você vai. Mas se você for sem direção do Senhor, você é como caindo no abismo com um pitbull. Então, graças a Deus que não preciso de chamada para visitar países. Amém. Até os pecadores estão visitando países, mas eles não ficam. Amém. Mas missionário é a mesma coisa. Você não vai para ficar num país para ser missionário sem chamada e permissão do Senhor fazer isso. Amém. Diga, Jesus é meu Senhor. Diga, eu não sou meu Senhor. Jesus é meu Senhor. Aleluia. Quando você está fazendo sua própria vontade, você está dizendo, Jesus não é meu Senhor. Quando sua vida é vendida para Jesus Cristo completamente, irmão, Ele é seu Senhor. E pode ser que Ele é metade do Senhor da sua vida. Mas Ele quer ser Senhor completamente, irmão.
E antes de ir para campo missionário, você precisa ficar na vontade do Senhor. Amém. Eu estava na vontade do Senhor em muitas coisas, mas coisas não estavam corretas. Eu pensando que era pastor. Nem gostei de pastorear. Sendo apóstolo, nunca entrou na minha mente. Sabia que não era profeta, porque Kenneth Hagin era profeta. Eu nunca agi como ele. Eu nunca fiz as coisas que ele fez. Então isso me deixou saber que eu não sou profeta. Amém? Mas nem pensei sobre apóstolo. Já ouvi Kenneth Hagin centenas de vezes ensinando sobre os dons espirituais e também os dons ministeriais. A forma que Deus ensina e prega a palavra para o povo, não importa no mundo, é pelos 5 dons ministeriais. Amém. Ele chama pessoas, ele coloca o ofício naquela pessoa e ele vai andar naquilo que Deus deu para ele. Primeiro é apóstolo. Ele é um homem, eu não conheço mulheres apóstolas. Nunca vi apóstola na Bíblia. Vi profetiza na Bíblia, mas apóstola não, nem pastora. Apóstolo é a primeira, é do mais importante. Eu não tenho tempo de falar tudo que o apóstolo deve fazer, porque existe degraus de apóstolo. Eu e Guto estamos no mesmo degrau. Porque o Senhor mandou-me orar por ele e passar minha unção para ele. Então, com minha unção, ele tem a mesma chamada e a mesma unção que eu tenho. E Deus me chamou para a nação do Brasil. Amém, irmão? Ele disse, leva minha palavra para meu povo, meu povo não pecador, meu povo para o Brasil. E os libertar. Ele está querendo que eu ministrar para pessoas já salvas, pessoas já ouvindo a palavra de Deus, pode ser errado, mas ouvindo a palavra, como eu, era errado 7 anos, e eu tinha que admitir, but você está errado, porque Deus disse que é errado. E se ele fala, você é estúpido a dizer eu estou correto. E ele falou comigo, você está errado. Muita doutrina que minha igreja ensinou, se não mudou, está errado até hoje. Eu orei para os olhos sejam abertos como o meu. Mas se não quiser, nem você pode orar e os olhos sejam abertos. Eles têm que ser disponíveis para os olhos sejam abertos ou não será aberto, irmão. Eu sempre falei com o Senhor. Senhor, se eu estou errado, me mostra e eu mudo. Se você pensa que está correto e não quer mudar, e descobrindo que é errado, irmão, você está enganado.
Eu estou até hoje. Se você puder me provar errado na doutrina que o Verbo da Vida tem, tenta mostrar e eu aceito e vou mudar. Eu mudo. Deus não muda. Mas o homem pode mudar. E às vezes deve mudar para encaixar. Quando tiver aço contra madeira, não funciona bem. Então, se você está tentando fazer uma coisa contra tudo, você está brigando contra o fluir. Aleluia. Amém. Então, sempre seja pronto para mudar se você descobrir que é errado. Ou Deus nunca pode abrir seus olhos. Mesmo que a igreja está orando forte e você resistindo, Deus nem vai tentar abrir seus olhos contra a sua vontade. Ele não vai fazer. Ele sabia que eu sempre queria mudar se pode me mostrar onde estou errado. Então, quando chegou meu tio orando por mim, Deus sabia que não podia me mandar aqui com aquela doutrina, porque já tem doutrina assim aqui. Tudo que eu ensinei já está sendo ensinado aqui em Campina Grande, irmão. Mesma doutrina. E Deus disse, você está errado. Eu não quero você levar isso para meu povo no Brasil, não. O que ele queria é você ensinando coisas que libertam a pessoa. Não coloque nas cadeados, né? Como fala? Algemas. Isso. Nós não somos prendendo pessoas aqui, irmão. Estamos libertando pessoas. Amém. E o que eu preguei era algemas para muitas pessoas, nem sabendo que era errado. Porque eu olhei o homem que eu enfrentei, falei que ele era errado e ele era errado. E ele tentou me destruir. Ouvi ele falando, ensinando coisas perfeitamente como o caráter do homem que deve ser. Eu falei, se ele falou, deve ser assim. E eu aceitei toda a doutrina daquela igreja, porque os homens de Deus falaram. E quando Deus abriu meus olhos espirituais, eu falei, Senhor, por que você tinha que colocar alguém orando para abrir meus olhos? Cego preciso ver, irmão. Ele precisa dos olhos curados para que possa ver. Né? E eu era cego dentro da igreja, pensando que estava corretamente falando, e meu tio começou a orar por mim. E eu, religiosamente, ele disse, Bud, você não entende agora, mas um dia você vai entender. Eu falei, muito bem, eu preciso de oração. Continua orando. Religião é cruel, irmão. Religião não quer mudar. Então é difícil para você viver como deve viver, sem mudança em sua vida. Então, irmãos, fique sempre pronto para mudar. Pode ser que você pense que está corretíssimo.
Mas pelo menos fala com o Senhor. Se eu estou errado, revela para mim. Eu mudo. Eu mudo. Você não precisa pastorear ensinando doutrinas erradas. Você não precisa ensinar em nenhuma escola ensinando coisas erradas. Especialmente o que eu estou responsável, você nunca vai pregar em nossas igrejas e nossas escolas, porque não está em linha com a visão. A revelação que eu recebi e muita coisa que eu recebi era errado. Mas Deus me corrigiu e me mostrou como interpretar a Bíblia. E agora, se eu estou errado em tudo que eu falo, irmão, a Bíblia é errada. E eu não tenho chance. Nem você tem chance, se a Bíblia está errada. Mas a Bíblia está escrita numa forma, irmão, que tudo não está em linha como uma carta que você recebe da sua mãe. Mas tem coisas faladas que você tem que determinar pelo Espírito que está preciso interpretar, ou que época está falando, ou quem está falando para quem. Muitos pensam muitas vezes que Jesus está falando com a igreja quando está falando com o judeu. Você tem que determinar isso na interpretação da Bíblia, irmão. E não fazendo isso, eu fiquei errado em muitas coisas. Amém. Profecia no Velho Testamento tem significado mais para o futuro. Muitas vezes precisa de interpretação. Você precisa receber do Espírito o que o profeta está falando. Mas quando ele está falando, a maioria do Velho Testamento da profecia está falando sobre os desviados judeus. Ele fala coisas sobre Cristo vai nascer, mas não usa o nome dele. Amém. Ele fala muita coisa no Velho Testamento. Jeremias falou muita coisa que já aconteceu. Isaías falou muita coisa que já aconteceu. E era falando com judeu. Mas tem algumas profecias dentro do Velho Testamento que está apontando até o fim. Mas nem todo. Amém. Então, irmão, nunca chega que eu estou correto em tudo. E se Deus mostra para mim, pelas palavras de Deus, que eu estou errado, vou mudar. 26 anos, ele não me falou mudar ainda. Eu lembro, irmão, eu já falei aqui nessa igreja. Vocês lembram aquela vez, anos atrás, eu ensinando sobre o Espírito? Eu falei, enquanto eu estou aqui atrás do púlpito, eu estou em Espírito. Mas quando eu faço uma coisa pela carne, eu saio do Espírito. Erradíssimo. Eu falei, eu arrependo, eu volto para o Espírito. Erradíssimo. Você está em Espírito, se você errar ou não. Você simplesmente errou agindo como a carne age. Arrepende-se e você já está em Espírito. Continua como nada aconteceu. Amém.
Não, você não sai do Espírito e nunca vai sair do Espírito, irmão. Enquanto o Espírito de Deus habita em você, e eu estava errado aqui no Brasil, irmão. Deus me provou errado e eu mudei. Você é errado, irmão. Isso é errado, pensando que você entra no Espírito e sai do Espírito. Entra no Espírito e sai do Espírito. Você não está na carne, mas em Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. Você não entra e sai no Espírito. Não entra e sai. Você nasceu em Espírito, você está em Espírito, vai permanecer em Espírito até você dizer: vai para o inferno, Jesus, eu não quero você mais. Então você pode sair e vai para o inferno. Vivendo segundo a carne, segundo a Bíblia, irmão. Mesmo que nasceu de novo. E tem doutrinas nas igrejas que uma vez salvo, sempre salvo. E eles vivem como demônio. Mas não importa o que eu faço. Eu ouvi um pastor americano dizendo: eu posso pendurar sobre o inferno, em cima de inferno, com um palho de milho apodrecido, e não vai me tocar. Você não brinca com o inferno, irmão. Você não brinca com o pecado que vai apontar você para o inferno. Já ouvi pessoas que têm tanto seguro que eles nunca vão para o inferno. E mesmo que eu vivo errado, posso ir. Isso é doutrina de demônios, irmão. Tem duas fontes na terra e no céu. Uma fonte de revelação é o Espírito da verdade. Amém? E ele revela a verdade. Ele não ensina nada falso. E eu pensando que aquela igreja onde eu era, Deus me deu aquela revelação. E muitos crentes hoje têm doutrina que pensam que Deus deu para eles. Mas se não for a verdade, não foi Deus que deu para você. Não era sua mente, vem da sua mente, mas colocado lá pelo espírito enganador. Doutrinas falsas vêm do espírito enganador e doutrinas de demônio. E enganador, ele é tão sutil. Vocês me amam ainda, irmão? Eu estou só seguindo o Espírito hoje de manhã. Antes de ir para o campo missionário, você precisa ouvir isso, irmão. Amém. O que estava falando? Doutrinas de demônio. Irmãos, eu chorei diante do Senhor. Eu falei, naquela outra igreja, Pai, onde eu recebi essas doutrinas? Era duro, irmão. Se é falsa, é impossível chegar no Espírito Santo. Eu falei, então onde eu peguei isso? Ele disse, pelo demônio enganador. Chorei, irmão. Que eu acreditei 7 anos o que o demônio estava ensinando, o que ele colocou na mente de homem. Vem da mente de homem, ele pensando errado, mas foi lançado pelo demônio, o espírito enganador. Ele fala tanto palavra, ele usa versículos.
ele usa isso, ele usa aquilo. Mas normalmente, irmãos, é fora de contexto só um pouco. Que parece que é tanto verdade. Mas o espírito enganador pode enganar os espertos se ele não tiver muito cuidado. Eu pensei que eu era espiritual e esperto. Mas quando Deus me mostrou onde estava errado, eu falei, Pai, como é que eu acreditei essas coisas? Então, nós temos alunos no RIMA, no primeiro ano, de várias igrejas. E quando eu começo a ensinar sobre os dons espirituais, eu sinto espiritualmente eles fechando. Eles estão enganados sobre os dons espirituais. Eles estão enganados sobre o batismo no Espírito Santo, dizendo que não existe hoje. Mas a Bíblia não ensina que não existe hoje. Como aquela doutrina chegou? Demônios enganadores e doutrinas do diabo, irmão. Não foi o Espírito Santo que revelou isso, não. Muitas vezes, pessoas doentes que pode ser que vem da outra igreja, que não crê tanto em cura, eles começam a falar, eu vou lá no Verbo da Vida para receber cura. E se ele for lá, e ele não recebe cura, ele vai dizer, não é de Deus. Muitos falam, não, eu sabia que não é de Deus, então eu não recebi minha cura. Eu ouvi um dos maiores denominações no mundo, evangelista famoso. Se ele é evangelista, eu sou astronauta. Falando. Se você é doente, não fala com Deus, vai para o hospital, porque Deus não cura mais. Isso é doutrina do diabo. E ele está num dos maiores denominações nos Estados Unidos e quase no Brasil também. Eles não acreditam que a cura é para hoje, não. Só na época dos apóstolos. Mas tem apóstolos hoje, irmão. Mas eles creem que não tem. Eles pensam que quando Paulo morreu, acabou os apóstolos. Mas a Bíblia não fala isso, irmão. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que o batismo no Espírito Santo acabou também. Não fala que línguas acabou. Não fala que os dons acabou. Onde eles pegaram isso, irmão? Demônios. Está ficando quietinho aqui hoje, irmão? Pensando que uma igreja recebe doutrinas de demônio, é exatamente como eles recebem. E eu pensei até aqui em Campina Grande, irmão, eu pensei que era só da mente do homem. Eu pensei, se eles estão enganados. É enganado mesmo. Como? Pelo enganador. Não pelo Espírito Santo que diga, eles não receberam. Diga. Eles não receberam doutrinas falsas do Espírito Santo. Ele não tem nada a ver com doutrinas falsas. Nós temos que entender isso, irmão.
E se você for para outro país, não leva nada que você não pode provar com vários testemunhos. Amém. Aleluia. Você tenta mostrar para mim que cura não existe hoje. Eu vou mostrar mais versículos para você que você pode me mostrar contra. E a Bíblia não fala em nenhum lugar que Deus tirou cura da igreja. Não fala em nenhum lugar que o batismo no Espírito Santo é só na salvação, sem falar em línguas, irmão. Quando você receber o batismo no Espírito Santo, agora, ou um pouco mais na frente, você vai falar em outras línguas. Quando receber o batismo no Espírito Santo. Eu recebi o batismo no Espírito Santo ignorante de tudo. Minha igreja não ensinou nada disso. Só salvação. E se você só fala salvação, vá na estrada, irmão, e ensina como evangelista. Não fique na igreja ensinando só salvação. Pessoas salvas não precisam de salvação, já têm. É o pecador que precisa de salvação, irmão. Na igreja é errado só pregar salvação, irmão. De vez em quando, o Espírito me dá uma mensagem de salvação. Mas tem muitas pessoas que não têm Jesus quando está assim. Mas a forma que o Espírito Santo me dá vai edificar a igreja e convencer o pecador também. Amém. Eu já preguei sobre fé e como andar em fé e pessoas receberam Jesus. Você não tem que pregar Jesus na cruz e tudo isso cada vez e chama pecadores. A maioria já sabe que é pecador. Eu não sou pecador. Amém? Então eu não preciso ouvir a palavra que o pecador precisa ouvir todo domingo, todo terça, todo quinta, irmão. Eu não preciso ouvir isso. Se você é evangelista, vai fazer campanhas que você pode pregar para o pecador, irmãos, e não para a igreja. Crente precisa da palavra para crescer. Promessas, coisas que nós somos em Cristo. Crente deve saber o que ele pode fazer em Cristo, o que ele tem em Cristo. Ele vai ser edificado com a mensagem assim, irmão. Não um pecador, 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 pecador. Eu ouvi isso desde criancinha até 27 anos, irmão. Eu tinha tanto susto que ia para o inferno, irmão. Eles pregaram inferno quente, irmão. Disse que inferno é 7 vezes mais quente do que qualquer fogo aqui na terra. A Bíblia não fala isso. Mas eu sei que é quente. Eles leram onde os 3 filhos de Israel foram lançados dentro da fornalha e disse que foi esquentado 7 vezes mais quente do que normal. Pode ser que jogou gasolina dentro também, né? Querosene, uma coisa assim. Não tinha naquela época, não. Mas disse que era 7 vezes mais quente. E eles disseram que isso é inferno. É estupidez, irmão. Falar o que a Bíblia não está falando. Ou enganado.
Eles pegaram qualquer maçã apodrecida e comeu. Alguém chega com uma coisa que parece novo. É assim mesmo, é assim mesmo. Irmão, eu fiquei com surpreso aqui, quando eu cheguei aqui no Brasil, ou na Nordeste. Tinha um coreano, profeta, falando que Jesus vai voltar certo dia. Pessoas vieram para mim: pastor, você não foi lá naquele lugar onde o profeta de Deus chegou falando que Jesus vai voltar em outubro? Acho que era outubro naquela época. Eu falo: não, eu não fui não. Você não vai? Eu falo: não, não vou não. Por que, pastor, você está perdendo? Eu falei: eu não vou atravessar a rua para ouvir uma mensagem assim, irmão, falando coisas que nem Jesus sabe. Jesus não sabe quando ele vai voltar. Deus vai falar: agora vai, filho, pega meus filhos. Se não está revelado para ele, como é que ele revela para um idiota profeta? Não, eu não vou sair da minha casa, nem passar ao outro lado da rua para ouvir doutrina assim, irmão. Se você não pode ensinar quase igual nós falamos aqui, não vou escutar, irmão. Eu já ouvi toda minha vida pessoas acusando Deus de coisas que ele não sabia, que ele não fez. Eu falei: amém. Pode ser idiota um pouco, mas eu vou parar de ser idiota, irmão. Idiota quer dizer estúpido, que não sabe nada. Pensa que sabe tudo e não sabe nada. Eu parei de ser assim. E era assim. Aleluia. Pastor, você era idiota? Era. Falando qualquer coisa. Se fulano falou, deve ser assim. Deus falou comigo: vou parar. Feijão está chegando, né? Aleluia. Deus falou comigo: o motivo que eu tinha que abrir seus olhos é que você começou correto no início. Quando você nasceu de novo, fervoroso, fogo, você ficou com sede da palavra de Deus. E eu podia dizer amém. E Deus falando comigo. Não era alguém falando comigo, era Deus falando comigo. Eu falei: por que tem que abrir meus olhos? Ele disse: você começou de novo, como novo convertido corretamente. E irmãos, eu tinha tanta fome pela palavra de Deus. Eu fui para a igreja metodista, eu fui para a igreja pentecostal, eu fui para a igreja batista, eu fui criado nessas igrejas, irmão. E Deus disse: você ouviu tanto doutrina errada, seu espírito ficou confuso. Pega uma igreja que fala e não mudando e falando essa e outra falando essa, falando isso, aquilo. Pega uma igreja que ensina o que você crê e permanece lá, irmão. Assembleia de Deus fala uma coisa, batista fala uma coisa, metodista fala uma coisa, a presbiteriana fala uma coisa, a adventista sétimo dia fala outra coisa, e nenhuma deles concordando, irmão. E eu fui só para ouvir a palavra, irmão, mas ouvindo muita palavra errado. E eu fiquei errado.
Quando eu fiquei na armadilha de religião, irmão, Deus tinha que arrumar alguém para orar para meus olhos sejam abertos, irmão. Ele abriu meus olhos e agora estou aqui no Brasil tentando pregar a palavra que abre os olhos de muitos. Eu tenho direito de ensinar a palavra que liberta, porque eu fui liberta pela palavra de Deus. Mas se eu permanecesse como era naquela outra igreja, eu seria morto hoje. Seria morto hoje. Mas Deus abriu meus olhos. Ele quer abrir os olhos de todas as igrejas que não estão ensinando em linha com a palavra de Deus. Posso ler mais uma coisa? Antes da feijão, hein? Aleluia. Mateus, Mateus não, a minha Bíblia está aberta aqui, eu ouvi Mateus, mas é 1 Coríntios 1:10. E você já me ouviu ler isso muitas vezes, e se eu fico aqui na terra, vai ouvir mais. Amém. Porque eu quero todo mundo nas igrejas Verbo da Vida e rima falando a mesma coisa. Isso aqui é a vontade de Deus, irmão. Deus me ensinou isso em São Paulo antes de mudar para Campina Grande. Mas isso é somente um versículo, mas tem outros versículos na Bíblia também, outros trechos na Bíblia que ensinam a mesma coisa. Deus não é Deus de doutrinas. Paulo está falando com a igreja de Coríntios. A igreja, não somente uma igreja na cidade, mas todas as igrejas naquela cidade e naquela região. E tudo que Paulo falou era a vontade de Deus. Não é? Vocês concordam, irmão? Se não concordam com isso, vai para outra igreja. Porque vai causar problemas aqui. Tudo que Paulo escreveu era a vontade de Deus e é a vontade de Deus hoje. Tudo que Pedro ensinou era a vontade de Deus naquela época e é a vontade de Deus hoje. Pedro, todos que escreveram os livros do Novo Testamento, irmão, era a vontade de Deus na primeira parte da igreja e é a vontade de Deus até hoje, irmão. Mas por causa de rebelião, pessoas começaram a acreditar coisas que Paulo e os outros não falaram. Paulo começou a corrigir essas coisas. E ele falando com milhares de pessoas na igreja de Cristo. Vamos ler. Eu quero você ler o que Paulo falou. E se não estamos falando tudo a mesma coisa, alguma coisa está errada. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis um terço, metade. A igreja dividida, falando um desse e outra desse. Não, ele está falando aqui, irmão, que todas as igrejas ou membros das igrejas falam a mesma coisa. O que é a mesma coisa? A mesma doutrina, irmão. O que Paulo e os apóstolos ensinaram é o que você deve ensinar, irmão.
Aleluia. Jesus falou muito com o judeu porque ele era a profeta embaixo da lei de Moisés. Ele não era embaixo da graça e verdade ainda, irmãos, até ele morreu e foi para o céu. Jesus falou, a maioria com o judeu. Ele falou coisas que vai acontecer no futuro e vão acontecer. Vai acontecer, irmão. E você pode aceitar como ele falou, mas você tem que saber para quem ele está falando. Mas aqui ele está falando com a igreja toda. Amém. Rogo você, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as igrejas, todas as denominações, todos os pastores, todos os 5 dons ministeriais, falam a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Divisões quer dizer que quando as igrejas começaram a ter divisão, denominação chegou. Divisão sobre a doutrina que Deus queria ensinado para todo mundo. Eu não acredito assim. Eu creio assim. Então eles foram lá, abriram uma igreja, falando diferente do que a igreja que Deus queria. Isso é como a denominação chegou. É como a Batista chegou, irmão. É como a Assembleia de Deus chegou. Amém? Eu não estou dizendo que o verbo da vida é completamente certo, mas enquanto eu estou aqui, a gente vai falar correto. Vamos todos falar a mesma coisa. E se você não quiser falar a mesma coisa, tem outras igrejas que falam quase igual a você. Vai lá, não causa problemas aqui não. Não traz contendas aqui e deixa demônio entrar para fazer obras malignas aqui na igreja. Aleluia. Nós queremos paz nessa igreja, nessa denominação. Muitos chamam denominação, mas é uma associação. Amém? Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois o vosso respeito, meus irmãos, foi informado pela casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Quer dizer, uma separação está quase inevitável aqui. E ele está corrigindo a contendas na igreja de Corinto. Ia começar outras doutrinas. Ia acontecer. É por isso que temos denominações hoje, porque o homem não queria falar a mesma coisa com o que Paulo pede. É fácil, irmão. Se você tem que pregar e ler a Bíblia, tudo que Paulo fala, prega assim, irmão. Falando exatamente o que eles falam. Amém? Vocês estão aqui ainda, irmão? Minha Bíblia está gasta no Novo Testamento. No Velho é quase novo. Porque eu leio uma Bíblia de 1 ano. Eu leio a Bíblia todo ano. Estou pegando coisas do Velho Testamento que eu não sabia. Porque a costume dos judeus é estranho demais. Não é como o brasileiro. Não é como o americano, não. Amém? Naquela época, ele queria mulher, ele foi lá e pegou a mulher, levou para casa, praticou sexo com ela, casado.
Aqui no Brasil não pode fazer isso. Estados Unidos não pode fazer isso. Eles não tinham cerimônias lá naquela época. Sabe que é sexo que coloque vocês juntos? E quando você tiver sexo com prostituta, irmão, você chega a ser um ser junto com ela, sujo. Eu não ensino isso muito pouco, irmão, porque é controvérsia. Mas o Velho Testamento é diferente do que o Novo. Novo é graça e verdade. Amém. Então, vamos buscar a falar a verdade. Vamos buscar falar a mesma coisa. Se você for para a África, leva a mesma palavra que Bud prega. Leva a mesma palavra que Guto prega. Leva a mesma palavra que Maneco e João Roberto está pregando. O que qual é o seu? Jean fala. Está me entendendo? Posso falar essa aqui. Todos falando a mesma coisa, irmão. Então assim não vai ter divisões. Assim não vai ter divisões. A gente não vai brigar aqui em Verbo da Vida enquanto eu estou vivo. E eu creio que quando eu saio, Guto vai tomar a mesma posição. Não vai ter brigas nas nossas igrejas, não. Brigas está convidando o diabo a permanecer no meio da igreja. Eu não permito isso. Aleluia. Eu conheço igrejas nos Estados Unidos, tem 300 pessoas. Uma pessoa levanta, eu não concordo com o pastor, eu vou construir uma igreja lá embaixo. Muitas igrejas hoje é por causa de divisão. Não pode aceitar o original. Eu aceito o original. Amém, irmão? Porque Paulo falou 2000 anos atrás e é a mesma coisa hoje. Amém, irmão? Vocês querem feijão, feijoada agora? Hein? Eu quero sim. Aleluia. Paga R$5, pode comer. Aleluia. Já paguei, eu vou comer. Aleluia. Então, o objeto aqui de Verbo da Vida é todo mundo falando a mesma coisa. Todas as igrejas devem ensinar a mesma coisa. A mesma coisa. Isso é a vontade de Deus. Mas quando o homem está no meio, ele não quer falar o que Deus quer. Eu tenho nova revelação. Diabo pode dar novas revelações. Não ore para Deus revelar coisas novas para você, porque diabo pode revelar também. Não ore para Deus dar visões para você, porque diabo pode dar visões também. Não pede sonhos, irmãos, porque diabo pode dar sonhos também. Eu tenho alunos, primeiro ano, chegando, pastor, eu tinha eu sonho. Eu falo, pode ser muito excesso de pizza. Porque a maioria dos sonhos que pessoas têm não vem de Deus, não. Eu posso resolver isso agora, irmão. Se ele não dá a resposta para você, esquece o sonho. Se ele quiser mostrar uma coisa para você, ele vai mostrar claramente o que ele está falando. Deus não é idiota, irmão. Ele não vai falar pedacinhos para você ficar lá.
O que ele queria dizer? Eu vou falar com o João Roberto. João Roberto não teve o sonho, é você que teve o sonho. Não vai falar com ele, não vem falar comigo. Esse sonho que eu tinha. Então é você e Deus, fique com seu sonho. Eu não estou sonhando. 36 anos crente nunca tinha sonho. E o sonho que pode ser chegou era da carne. Homem, ele tem sonhos sobre jogo de futebol. Mulher tem sobre novela. Não, irmão, não tenta envolver Deus no seu programa de televisão. Ele não tem interesse nisso, ele tem interesse na vontade dele em sua vida. Amém. Então, todo sonho não vem do Senhor. Se Ele der para você um sonho ou uma visão, você deve provar aquilo pela palavra de Deus. Se não está em linha com a palavra, fala, vai embora, em nome de Jesus. Diabo não dá mais sonhos para mim. Aleluia. Meus sonhos, eu caí de um navio e lá quase morrendo na água. Isso não é de Deus, não. Ou ele falaria comigo. Ele vai dar a interpretação, ele vai falar comigo. Todos os sonhos na Bíblia, ele falou claramente com eles por que isso chegou. Amém. Exceto do pecador, o rei era ímpio e tinha que ter alguém crente para interpretar o que Deus falou com ele. Mas crente não precisa, todo mundo interpretando para você. Você tem o mesmo Espírito Santo dentro do seu espírito que eu tenho. Amém, irmão?